Maltratar, ferir ou mutilar animais, sejam eles domésticos ou não, é crime e dá de 3 meses a 1 ano de cadeia. Quem adota ou compra um animal se torna responsável e precisa suprir comida, abrigo e cuidar da saúde e do bem-estar dele. Infelizmente, ainda é grande o número de pessoas que abandonam os bichos de estimação. Fora que os animais na rua representam um grande problema de saúde pública. Para conscientizar sobre tudo isso, foi criada a campanha Dezembro Verde. E aqui comigo no estúdio está a diretora da ONG Vida Animal, Lucely Mergulhão. Lucely, seja bem-vinda ao nosso programa. Vamos começar nossa conversa falando do Dezembro Verde, né? Assim, é um mês criado, a campanha criada para conscientizar sobre essa questão do abandono e dos maus tratos. Assim, a gente toca mais nesse assunto esse ano, mas é um trabalho que tem que ser feito o ano todo. Não tenha dúvida. E por que, principalmente em dezembro? Porque dezembro é o início das férias. E isso é fato de que esse período sempre foi, e vai continuar sendo ainda, infelizmente, por um bom tempo, o período que mais se abandona animais. É o período que devolve animais quando animais são adotados. Muitas vezes ele é adotado em fevereiro, em março, e ele é devolvido em dezembro. Para que as pessoas tenham mais flexibilidade de viagem, de festas, e aí o animal é o primeiro que é descartado, né? Você vai viajar, não tem como levar seu animal, quando ele devolve, ainda é uma melhor opção para o animal, realmente, né? Pior que quando ele abre a porta e deixa o animal ir embora, como muitas vezes acontece, infelizmente. Por que tanta gente ainda faz isso? Você pegar um animal em fevereiro, devolver em dezembro, nesses meses não deu tempo da pessoa se apegar ao bicho, não? Não, e você falar assim, o que fazer com essas pessoas, é difícil, porque você está lidando com o ser humano, né? E quando você lida com um animal, você tem uma facilidade de compreensão dele, mas você convivendo com uma pessoa, como muita gente às vezes convive com uma pessoa 30, 40 anos e não a conhece, né? E então, como conter isso? Eu não vejo nenhuma. Às vezes é melhor que essa pessoa nem pegasse, né? Se você não tem interesse de ficar com o bicho até o fim da vida dele, que esse é o compromisso que se assume, na verdade. Que se assume, né? Não tenha dúvida. É melhor não pegar. E que você falou aí um fato também que é muito gritante. Bom, é todo o contexto em relação ao animal, é muito gritante a coisa, porque quando você mais precisa, o animal, quando mais precisa de você, é quando você descarta ele, principalmente na idade de idoso. Né? Então, ele jovem ainda se vira na rua, ele idoso não consegue. Pois é, né? E eles descartam muito, é quando aparecem as doenças. É como nós, seres humanos, a gente vive muito bem 30, 40 anos, depois disso começam a aparecer as doenças, né? Precisa de cuidados, precisa de uma qualidade de vida melhor. E é quando o animal mais sofre também. Como você falou, o ser humano é complicado, tem gente que faz isso com o pai e com a mãe, imagina com o animal, né? Mas ele fazer com o pai e com a mãe, independente dele fazer com o pai, a mãe ou um animal, o potencial é o mesmo, porque ele é capaz de atitudes muito Muito piores, é verdade. Então, você já começa a conhecer aquela pessoa, a saber quem é aquela pessoa, quando você vê um ato desse em relação à pessoa. E, às vezes, a mãe, né? Que mãe, às vezes, por um motivo ou por outro, se isenta, né? De uma vamos colocar punição, que não está se falando em agressão, né? Não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Mas, é a idade que você tem que começar a educar seu filho, quando ele é bem criança, porque ali, por que tem mães que meu filho chegou em casa com um cachorro na rua. Aquela responsabilidade, foi a criação que ela deu, foi o convívio da família que ele teve, né? E por que outro passa na rua e chuta o cachorro? Ou um gato, né? Então você vai da índole da pessoa e da criação, é tudo misturado, né? Muita coisa, lógico. Agora, pegando esse gancho aí, o menino que chega em casa com um cachorrinho, animal é muito bom para a criança, né? O animal, ele traz benefício é comprovado em estudos fora do país, né? Nesses países assim bem desenvolvidos, que eles se preocupam muito, inclusive, com os animais, eles também se preocupam com o ser humano. Em relação a isso, é comprovado que em hospitais onde o animal frequenta, tem acesso ao dono que está internado, ou até mesmo que ele não tenha nenhum dono internado, mas que ele tenha acesso àquele ali, né? As pessoas se sentem mais humanizadas, se sentem mais felizes, né, em manusear aquele animal, em fazer um carinho com aquele animal. Ele se sente útil, né?
Não ficar ali prostrado numa cama. É porque é aquele afeto sem interesse que o animal lhe dá. Ele é completamente incondicional. Ele não precisa de nada, ele não precisa que você seja rico ou que você seja educado ou não educado, até porque você vê que tem donos que não tratam nem tão bem o animal, né, meio grosso, meio assim, e o animal não sai de perto dele. É né? verdade. Então, ele ama aquela pessoa incondicionalmente. Você falou agora uma coisa interessante, o dono que não trata bem o animal, porque além do abandono físico, que é aquele que a pessoa pega o animal e realmente devolve para o abrigo ou joga na rua, que é aquele animal que viveu a vida toda dentro de uma casa e de repente se vê na rua, como é que vai conseguir comer? Não tem mais instinto, ele não tem, né? a sobrevivência Mas dele é tem pouca. um abandono emocional, que é aquela pessoa que tem o bicho, que tem o gato, que tem o cachorro, que tem, sei lá, um pássaro e não está nem aí para ele. Não. É um abandono também. Não, é maus tratos. Olha, maus tratos é muito amplo essa palavra, Isso. né? E essa situação que o animal se encontra. O maus trato pode ser vários, tipo comida, sem, né? Banho, né? Banho, ele só toma banho praticamente quando chove, né? Então aquilo causa muito problema de pele, muito desconforto, o calor da gente é insuportável, né? Do nosso clima. Preso, ficar preso na corrente. Já imaginou você ficar preso 24 horas a uma distância de meio metro, 1,5 metro no máximo, isso ano após ano, sem ele conhecer, né, o carinho, sem ele conhecer o convívio, até mesmo com outro animal, porque mesmo que ele não conviva com um ser humano, mas a pessoa tem outro animal, então isso já ajuda muito o animal também, né? O animal, seja lá um gato, claro, seja lá um claro. cachorro, né? Então, assim, maus tratos é muito amplo, a gente poderia passar um monte de tempo aqui falando de maus tratos. As pessoas pensam, né, licença Isso. dizer, mas que maus tratos é sempre aquele bater. Né? Bater e espancar. Não, maus tratos não só é isso. Inclusive, nessa questão do abandono emocional, configura maus tratos. Ainda tem os extremos, né? Tem os acumuladores, tem aquela pessoa que não consegue resistir, enche a casa de gato, enche a casa de cachorro e não consegue dar conta daquilo Não ali. consegue Então, suprir com as necessidades do animal. Está o bicho doente, está com fungo, está faltando comida. Vacina, porque você sabe que tem Isso muitas é maus tratos doenças também. Você está sendo, vamos colocar, um maus tratos, está negligenciando o animal, mas que no fundo chega em maus tratos do mesmo jeito. Ou seja, se você é um acumulador, as pessoas botam muito isso, mas assim, a gente vê muito o seguinte, a pessoa, por exemplo, eu gosto de animal, então a pessoa sabe que eu gosto. Aí a pessoa vê um animal precisando de ajuda, que não só tem um, tem milhares, milhões de animais assim. Então ela acha que eu posso ficar, eu tenho a obrigação de ficar, eu tenho que acudir aquele animal, né? Então a pessoa muitas vezes se sente tão coagida que fica com o animal. Aí depois vem mais um, ela fica sem ter, como é que eu digo assim, um basta. Né? Então ela vê que eu só posso. Não, porque as pessoas também pressionam, as pessoas também são culpadas. Querendo, não, assim, animal é gasto financeiro, muito. É trabalho também, então você não pode exagerar, você não pode pegar mais bicho do que você tem condição de cuidar. Então acaba a gente, assim, o protetor também que pega acaba cometendo maus tratos se ele não tivesse limite. Se ele não tivesse, quer ajudar e acaba fazendo mal, prejudicando o animal. É aí que entra a rede que se cria de protetores, né? Você trabalha na ONG Vida Animal, mas você é presidente, da ONG Vida Animal, mas existem muitas outras ONGs e muitas outras pessoas que se entrelaçam aí numa rede, porque a ideia é justamente pegar esse animal e destinar para um lar. Um lar. Com a castração no meio do caminho. No meio do caminho. E isso aí é ponto fundamental. Embora a gente saiba que nem todo animal vai conseguir um lar, né? Porque a estatística, a grosso modo que existe, não existe uma estatística assim precisa, mas a estatística, a grosso modo, diz que em 10, no máximo 2 vão conseguir. Realmente é uma desvantagem muito grande para os animais, tipo gato a gente coloca cães e gatos, né? Então, assim, porque também tem o seguinte, de contrapartida tem como é que eu digo assim, a castração, a fêmea, né, ficar prenha a cada 3 meses, no caso de um gato, da gata, no caso, e a cada 6 meses, mais ou menos, no caso de uma cadela. Ou seja, você some aí, vamos supor, uma cadela 2 anos, no ano tendo, vamos supor, 9 crias, 10 crias, que ela tem 10 crias tranquila. Ou seja, aquela cadela já colocou mais 20.
Se você só conseguiu adotar Se 2, for- 3... Se você for olhar para gato... Não, aí o gato fica muito pior, é porque ele tem a cada 3 meses. Pois é aí que entra a importância da castração, porque essa rede de proteção, assim, faz um trabalho humanitário de conseguir lá para os animais e um trabalho de saúde pública. Porque o bicho, mesmo que não consiga lá, geralmente se é castrado, vocês realizam mutirões, que eu sei, e para castração, e muitos desses animais voltam para as ruas, mas eles voltam sem procriar. E isso é importante. Animal em excesso na rua dá problema, dá problema de doença, espalha lixo, é complicado. Acidentes de carro, Sim. né? Porque o animal, na maioria das vezes, ele não sabe atravessar uma rua. Então, você muitas vezes não vê o animal, vai frear bruscamente, né? Eu também sou motorista, e às vezes você não tem como você salvar o animal, infelizmente. Aquilo vai repercutir mal no seu psicológico, né? Aquilo vai fazer mal. A cena é triste para você que convive com o animal, né? Então, no modo geral, a saúde pública em relação ao animal é muito gritante. Está aí a leishmania, né? Está aí, você vê os casos. Tem leishmania, tem raiva, tem a raiva, vários outros problemas que são transmitidos. Entre eles, animais mesmo. Por exemplo, você tem seu animal que não vacinou ainda, porque ele é novinho, sei lá, não deu. Aí você vai, sai com o seu animal. Tem aí a parvovirose, a sinomose, pessoa né? Que tem um animal, por exemplo, tem um gato macho, não castra, porque ele sai, emprenha as fêmeas fora e o problema não é meu, entendeu? Não. Isso também é errado. Como conscientizar essas pessoas, ali? Inclusive, é difícil porque, assim, a gente se depara muito, Beto, assim, tipo, vamos castrar o seu animal. Não, eu vou deixar o bichinho sem cruzar. De jeito nenhum, ele nasceu para procriar. Então, a gente esbarra muito nisso. E quando se trata do macho, aí fica mais difícil. As pessoas precisam entender que, na verdade, esse é um problema de saúde pública, mas é um problema de todo mundo. Não é isso? Afeta todo mundo. Afeta todo mundo. E principalmente, licença, principalmente quem também tem que ter essa convicção. Hoje a gente tem acesso à internet, todo mundo praticamente tem acesso à internet, né? Não digo 100%, mas uma boa parte da população tem acesso à internet. Então, verifique as doenças que seu animalzinho vai deixar de ter pelo fato da castração. Verdade. Entendeu? Para a gente finalizar nossa conversa, vamos falar um pouquinho da vida animal. Vamos passar os contatos aí para quem quiser contribuir financeiramente, para quem quiser contribuir para levar o bichinho no mutirão também e, obviamente, deixando claro que não é para levar animal, é para ajudar a arrumar donos. Quais são os contatos? A gente não tem abrigo, né, para recolher, Isso. a gente não tem, a gente tem uma sede mínima, que é só um escritóriozinho, então a gente trabalha mais com castração, o contato da gente que é o Zap, que é o 988886570, o Instagram, que é, né, arroba Gevan Maceió, tudo pegado, né? Gevan Maceió. Maceió, é Gevan Maceió. Então, o assunto é muito extenso, né? A gente fica se deleitando no assunto, realmente. Verdade. Lucely, muitíssimo obrigado pela conversa, seja sempre muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada também a vocês. O Pauta Especial fica por aqui, até o nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã. Até lá.